Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E eu quero agora chamar de novo um convidado que foi um sucesso. Nós falamos sobre infectologia e vários cortes e shorts e também episódios nós tivemos. E dessa vez são perguntas e respostas. Com esse médico que já tem 36 anos de infectologista, meu amigo Fernando Max, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui novamente podendo participar desse programa com o Marcelo. Acho que a gente fez um anterior e teve uma repercussão muito boa, né? A gente vê que a população tem bastante dúvidas. Tem bastante dúvida. E aí acho que a gente achou interessante aí fazer um novo programa aí para abordar outros tópicos aí de infectologia. A infectologia cuida de todas as patologias infecciosas, né? Então, Sim. Desde vírus, fungos, bactérias, né? Sim, então, protozoários, né? Enfim. Todo tipo de infecção. Exatamente. E é muito comum no infectologista a prescrição de antibióticos. A gente tem aqui uma pergunta, né? Por que se usa antibiótico e é importante usá-lo corretamente? Porque as pessoas às vezes melhoram e param. Então explica, do ponto de vista técnico e médico, por que tem que usar corretamente o antibiótico e por que tem que usar. Primeiramente, a gente notou, né? Não só os infectologistas, mas os médicos de uma maneira geral, no período da epidemia, né, da pandemia, né, da Covid, acabou se utilizando muito mais antibióticos do que realmente era necessário, né, porque era uma infecção nova, ninguém sabia até que ponto era só infecção viral, e quando a bactéria já estava, né, atuando naquele quadro infeccioso ali, que era novidade para todo mundo, e aí acabou se utilizando muito mais antibiótico do que se deveria. Isso acabou levando, né, a um consumo exagerado, tanto a nível ambulatorial como a nível hospitalar. E aí, a partir desse momento, né, com o decorrer, né, dos meses, né, de uso aí, começaram a surgir novas bactérias, né, com padrão de resistência, que a gente chama de multidroga resistente, ou seja, resistente à maioria dos antibióticos que a gente tinha disponível no momento. E também surgiram os fungos, né, que se aproveitam ali da baixa resistência da pessoa, que está internada dentro de uma unidade de terapia intensiva, né, que estava entubada, com múltiplos, né, catéteres, e aí surgiram essa Candida auris aí, né, que também tem sido motivo de bastante apreensão, né, na área médica, porque ela comete principalmente pacientes debilitados, que estão em unidade de terapia intensiva, principalmente. Então, esse contexto todo, né, pós-pandemia, a gente ainda está sofrendo essas consequências, né, desse uso exagerado de antibióticos. Por isso, né, que já há algum tempo existe uma campanha feita aí pelas sociedades médicas que pedem, né, que os médicos tenham bastante parcimônia quando for prescrever um antibiótico, né? Então, ver se o paciente, né, e tem... Porque a grande maioria das vezes que você procura, né, um pronto-socorro com um quadro febril, inicialmente é uma infecção viral, né, um vírus de vias respiratórias superiores. Agora a gente está vivendo também, né, uma epidemia de dengue. Então, a gente precisa realmente, né, avaliar com critério esse paciente, pedir os exames necessários, né, para ver que dá para diferenciar entre uma infecção viral e uma infecção bacteriana, para aí sim você, né, optar se vai ser necessário o uso do antibiótico ou se apenas sintomáticos, né, para aliviar os sintomas do paciente. Só para vocês saberem, além de infectologista, ele tem uma outra profissão que tem a ver com infectologia, mas é da comissão de infecção hospitalar, né? Sim. Quantos anos você já trabalha ou trabalhou como como controlador, eu fiquei quase 25 anos, né, trabalhando como controlador
coordenador, né, de comissão de controle de infecção hospitalar. Isso. De alguns hospitais aí, tanto públicos como do SUS, né? Então deu para, né, também assim, ter bastante conhecimento toda. Isso. E não só isso, você viu, né, que o uso indiscriminado de antibióticos, em casos que é viral, não é para se usar, né? Perfeito. O doutor está dando indicativo que isso acaba gerando superbactérias e dando oportunidade para fungos, que aí tem outro tipo de patologia. Exatamente. Que é os fungos agora, porque os fungos também podem causar uma pneumonia, né, e outros problemas. Sim, né? Os fungos podem ser responsáveis por infecções de uma maneira geral, né? Desde pneumonias, quadros de infecção generalizada, meningites, né? Tem meningites fúngicas, enfim. Então a gente tem que ter realmente muito critério. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que, assim, uma vez que foi prescrito um antibiótico, você deve utilizá-lo, né? Sempre na dose que foi prescrita pelo médico e pelo tempo também necessário. Porque às vezes a pessoa, depois de 48 horas que ela está usando o antibiótico, na grande maioria das vezes ela vai melhorar dos sintomas. E às vezes a pessoa acaba suspendendo, né? Ou começa a usar de forma irregular o antibiótico. E isso também pode ser um fator para que a pessoa, né, venha a desenvolver uma bactéria resistente ao antibiótico que ela estava utilizando. Então, uma vez que começou o antibiótico, tomar até o final, porque foi feito um diagnóstico. E o ciclo do antibiótico, ele tem que ir até o final, porque a bactéria, mesmo que você melhorou, ela pode estar ali e ainda voltar. Isso, exatamente. E aí ela volta mais forte, é isso? Perfeito. Pode voltar mais forte. Então, pessoal, esse cuidado, tá bom? Outra pergunta muito importante para quem vai viajar. Quais cuidados devo ter ao viajar para evitar infecções em outros países? Isso é importante, né? Porque a gente sabe que existem doenças que são endêmicas em determinadas regiões do mundo. A pessoa que vai viajar para a região amazônica, a gente sabe que a malária lá, ela é uma doença endêmica, né? Causada por um protozoário. Então, você pode se contaminar, né? Nessa viagem. Então, ela pode estar usando desde um medicamento que ela vai tomar diariamente como forma de prevenção, né? E também a importância do uso do repelente, né? O repelente também vai ajudar nessa prevenção aí, que ela possa ser picada por um mosquito. Então, existe até alguns serviços aí públicos, ou ela pode procurar um infectologista, para receber a orientação, né? Qual país ela vai visitar, ou qual estado do Brasil que ela vai viajar, se ela precisa tomar alguma precaução em especial. Então, por exemplo, alguns países africanos a malária a incidência é tão alta que a gente recomenda o uso de uns medicamentos, né, que ela pode pegar gratuitamente e ir tomando durante o período que ela vai estar viajando lá para esse país. Existe, por exemplo, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, existe um ambulatório lá específico que chama Ambulatório de Medicina do Viajante. Então, a pessoa marca uma consulta lá, passa com o médico, né, ele vai ver quais são as doenças, aquele país que ela vai visitar, e aí já vai dar as orientações necessárias aí, né, que ela, por exemplo, não consumir água, né, em local público, né, porque às vezes até escovar dente, né, da água da torneira você pode também estar se contaminando. Sim. Então é legal, né, ela saber quais as precauções que ela deve tomar. Eu visitei uma cidade muito famosa aqui no Brasil, que estava tendo um problema de saneamento básico, eu não vou poder falar, mas a médica na UBS falou assim, não escova nem a água da boca, nem dente. Escova o dente com a água da torneira. E era uma cidade muito famosa, que eu já fui lá por muitos anos, por uma questão ética não vou falar. Sim. E realmente isso já veio ao conhecimento público e estão até investigando, talvez, um desvio de verba de saneamento básico, que a cidade cresceu muito. E minha esposa pegou, não entrou no mar. Minha filha pegou, mas entrou no mar, meu filho pegou, minha mãe pegou, na viagem, foi um horror aquela viagem de família. É terrível. Porque terrível. a médica falou, em períodos de temporada, não se escova o dente nem com a água da... Eu falei, não é possível, moça. Aí eu falei assim, Infelizmente. Então, existe um lugar que chama o quê? Balcão? Onde que é do viajante? Como é que é? Isso, existe o ambulatório de saúde. É gratuito? Público, o ambulatório de saúde do viajante, né, que funciona no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E aí você pode agendar a consulta lá, e aí você passa lá, né, recebe todas as orientações. Que legal. E já programa as vacinas que também você vai precisar tomar,
Então, eu queria falar sobre as vacinas, porque aqui a pergunta da terceira é como a vacinação ajuda na prevenção de doenças infecciosas. No período que a gente passou pela pandemia da Covid, a gente teve muito, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, muito fake news em relação a vacinas, né, da Covid, se eram perigosas para a pessoa que recebia ou não. Mas isso acabou trazendo uma queda na cobertura vacinal de doenças que eram, assim, já estavam praticamente extintas, né, de alguns países. O Dr. Fernando Max, ele trabalha também numa UBS, né? Sim, uma cidade vizinha, Jundiaí, aqui, né? Jarinu, né? Isso. Então ele tem todo acesso, não só ao consultório particular, mas ao público, também a dados do governo, e como infectologista ele tem esses estudos. E o que vem acontecendo com o calendário vacinal, nós temos uma ampla quantidade de vacinas, nós temos calendários para a população. O que está acontecendo no comportamento do brasileiro? Perfeito. Então, já há alguns anos que a gente veio observando uma queda na cobertura vacinal, né? Especialmente em crianças. Então, isso, como eu falei, né? Um dos motivos foi essa questão das fake news, né? Que começaram a falar mal de vacinas, de relatar coisas que, na verdade, não aconteciam, né? Efeitos colaterais. E aí, infelizmente, se criou uma corrente, né, de pessoas contra as vacinas. E as vacinas, elas são extremamente importantes, né, porque elas são capazes de prevenir inúmeras doenças. Então, com isso, acabou que uma grande quantidade de crianças se tornaram suscetíveis a essas doenças, né? Então, a gente teve agora em países vizinhos, né, epidemias de pessoas com sarampo, que era uma doença que a gente já não via há muito tempo, né? Mesmo na Europa, nos Estados Unidos também, né, epidemias de pessoas com sarampo, tudo em decorrência dessa baixa cobertura vacinal que aconteceu já nesses últimos anos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as infecções que mais preocupam atualmente a saúde pública? Mas a gente vai falar isso só depois do intervalo, porque não parece, voou o tempo, e a gente já volta já com o Dr. Fernando Max. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com o Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, o Dr. Fernando Max, mais de 36 anos de infectologista, e nós estávamos falando sobre as infecções que mais preocupam hoje a saúde pública do nosso país. E você está lá no dia a dia e como infectologista também pode nos ajudar. Qual é a preocupação que o nosso país tem com as infecções hoje mais comuns no nosso país? Então, a gente estava falando da questão da baixa cobertura vacinal, né, e que isso está resultando aqui no aparecimento de algumas doenças que são totalmente, né, preveníveis através da vacinação, e que são muito perigosas, né? E, nesse momento, o que mais preocupa a gente é a questão da dengue, né? Da epidemia de dengue. E vejam bem, o Brasil ele foi um dos poucos países, se não o único país, que conseguiu implantar para a rede pública a vacina da dengue. Então, a população precisa se conscientizar da importância, né, de tomar a vacina contra a dengue. Porque a gente sabe que a dengue ela é uma doença bastante perigosa, com risco de complicações, né, com vários casos de óbitos, né, que a gente veio observando no decorrer dos últimos anos e meses aí, e que é prevenível com a vacinação, né? Então, por favor, né, aproveitem os municípios que estão dispondo, né, da vacina da dengue na saúde pública, aproveitem para vacinar. A gente não está
no momento, tendo a vacina da dengue na maioria das clínicas particulares, né? Então, Porque o laboratório acabou com a compra, né, das vacinas pelo governo, pela demanda, acabou destinando a maioria das doses para a rede pública. Então aproveitem, né? Quem tem na sua cidade que está tendo campanha de vacinação para dengue, aproveitem. Esse é o momento da gente estar se prevenindo contra uma doença que é extremamente perigosa. Eu tenho casos na família que pegou Covid, não sentiu quase nada, uma dorzinha nas costas. Pegou dengue de cama a semana. Parecia moído os ossos, o globo ocular, dor. Você via que a pessoa tinha até, ficava ofegante de tanto. Então, e essa pessoa aí próxima a mim pegou 3 vezes. E as 3 vezes foi dura. Então, realmente, nesses casos aí, né, aproveitar mesmo. Sim. E elas são seguras, certo? Bastante seguras, né? Então, é uma vacina que foi liberada de crianças até, né, 59 anos de idade. Então, não é que a partir dos 60 anos ela faz mal. Não é isso, é que os estudos mostraram que ela funciona bem até essa idade. Com mais estudos, provavelmente essa vacina vai ser liberada para as faixas etárias aí, né, das pessoas com mais de 60 anos. Por enquanto, ela só está liberada nessa faixa etária aí, que é bastante segura, né? E bastante eficaz também. É uma vacina que tem... Baseado nas infecções, a gente quer saber se eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para fortalecer o meu sistema imunológico e evitar infecções. Existe algo que eu posso fazer, ou você aí em casa, para melhorar meu sistema imunológico? Sim, hábitos de vida saudáveis, né? Então, você ter uma boa alimentação, dormir bem, não fumar, consumir álcool em doses moderadas, não consumir outras drogas, fazer atividade física regularmente e tomar as vacinas, né? Então, existem hoje, né, um calendário de vacinação para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. Então, a gente, em toda faixa etária, né, da nossa existência, a gente vai precisar tomar as vacinas necessárias para aquele determinado período de vida. Então, por exemplo, a partir dos 50 anos, né? Falar um pouquinho mais, a gente precisa tomar, é recomendado aqui, a vacina da pneumonia e a vacina do herpes zoster. Então, o herpes zoster é uma doença que também vejo com bastante frequência, né? Que é causada pelo vírus da catapora. Então, a gente, quando criança, né? Quando contrai o vírus da catapora, a gente vai desenvolver a doença, a catapora, e esse vírus fica adormecido no nosso corpo, e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente pode vir a desenvolver novamente a infecção por esse vírus, mas aí na forma do herpes zoster. Por isso, né, que é importante que você, se você tiver condição, infelizmente ainda é uma vacina que só está disponível na rede privada, né, são 2 doses, mas é uma vacina muito eficaz e que quem já teve herpes zoster sabe, né, das complicações que pode ter. É uma dor assim, absurda, né, aquelas lesões que ardem, coçam, né, você pode ficar aí meses com dor. Então, realmente é uma vacina extremamente importante para a pessoa que tem mais de 50 anos de idade. Tá. E o herpes zoster do herpes simples, a diferença é qual? Então, às vezes, a gente vê as pessoas chegam, né, em consulta, às vezes, com um quadro de herpes, e elas, às vezes, já vem encaminhada, às vezes, até pelo médico já, né, que achou que era um herpes zoster. Mas apesar do nome herpes, né, são doenças bem diferentes, né, porque o herpes simples, que é causada mesmo pelo vírus herpes, são aquelas pequenas lesões, né, de bolinhas com conteúdo líquido, que podem dar na boca, na região genital, e que elas têm um curso mais rápido, né, e geralmente não causam problema. Geralmente dentro de uma semana elas já estão cicatrizadas. O herpes zoster, eles já são aquelas lesões maiores, né, são bolhas que comprometem uma faixa do nervo aqui, então pega, né, às vezes vem das costas até aqui na frente, pode pegar a região de face, de membros, e são muito, muito dolorosas. Elas doem bastante. Então, essa é a grande diferença aí entre essas 2 doenças. Um papo aqui que agora eu quero saber é que a gente tem agora na rede pública a vacina do HPV. Sim. E o HPV,
ele leva ao câncer de colo de útero. Perfeito. Qual a importância que as pessoas terem essa consciência de agressividade do HPV e qual HPV que realmente se tem tipos de HPV e a importância da vacina? E se a gente tem isso na rede pública? Sim. Então, mais uma vez, né, o Brasil conseguiu implantar uma vacina que é extremamente importante, Importantíssimo. né, em nível de saúde pública, e é uma vacina muito cara para você tomá-la na rede privada. Então, sim, hoje a vacina, né, ela está destinada a um público jovem, né, adolescentes de ambos os sexos, e vocês têm que, então, né, pais, aproveitem, levem seus filhos para tomar a vacina do HPV, né, ela é extremamente segura, muito eficaz, né, porque ela protege contra a infecção dos vírus do HPV que são responsáveis, né, pelos casos de câncer, tanto genital, né, como câncer de boca também pode ser responsável. Então, assim, é uma vacina que é bastante segura e é bastante eficaz. Então, aproveitem, né, que a gente tem essa vacina na rede pública para levarem seus filhos. Tá. Eu tenho uma dúvida. Quando que a gente tem que ir no médico por causa de tosse? E qual é o sintoma quando isso é uma pneumonia? Porque às vezes a gente tem tosse que elas vêm e vão. Sim. Existem tosses que perduram e existe o caso que já não é uma tosse, é uma pneumonia. Uhum. E eu tô lá em casa como tosse e aí eu te imagino, quem está ouvindo, qual é o sinal que, opa, isso daqui precisa procurar um médico para ajuda. Isso é uma dúvida que eu tenho. Tá. Olha, acho que vamos tentar resumir, né, a questão da tosse, porque existem várias doenças, né, que causam tosse, né? Mas assim, se você está com uma tosse que persistiu por mais de uma semana, né, e você percebeu que em vez de você estar melhorando, você está piorando, começa a ficar mais cansado, está mais ofegante, ou de repente começou a aparecer febre, é importante que você procure atendimento médico. Tá. Né? Porque aí realmente provavelmente deve estar tendo alguma complicação que pode ser até uma pneumonia. Então, de um modo geral, seria isso, né? Você está com um quadro de tosse e persistiu por mais de uma semana, é prudente você procurar, sim, um atendimento médico, aí, uma avaliação. Tá. Uma última dúvida. Há casos de feridas no pé que não cicatrizam. E às vezes não é um paciente diabético, não é um paciente obeso. Tá. E aí, encaminhado para você, essa ferida não fecha. O que pode estar acontecendo, mesmo sendo uma ferida num pé, num membro, assim, e a importância de consultar um infectologista quando não está evoluindo para uma cura, uma ferida? Sim. Ó, assim, a principal causa, né, de feridas em membros inferiores, nas pernas, ainda é a insuficiência venosa crônica periférica. Ou seja, a pessoa ela tem uma circulação ali nos membros inferiores que está prejudicada. Tá. Né? Então isso faz com que a perna comece a inchar e aí ela fica mais propensa, com um pequeno trauma que ela teve ali na perna, que abra uma ferida. E na maioria das vezes, quando ela tem essa insuficiência venosa, ou, por exemplo, como ela é diabética, que você falou aí, isso tudo vai dificultar que haja uma cicatrização rápida. Então essas feridas, elas doem bastante, né, ficam abertas, podem, né, sofrer infecção bacteriana secundária, e aí sim, quando elas sofrerem essa infecção, né, começar a ter uma secreção purulenta, começar com uma secreção com odor fétido, aí sim é importante que ela procure a ajuda do infectologista aí para uma avaliação. Pessoal, o tempo voou, não parece, mas voa. E é legal porque o infectologista, ele olha todo o corpo da pessoa, né? Vírus, bactérias, protozoários, tudo mais. E esse papo também de viagem, você ter orientação médica, foi muito legal. Eu costumo viajar com os meus filhos, eu levo uma mini farmacinha. Né? É legal. Que toda mãe tem uma mini farmacinha lá para uma emergência. Mas essa questão de saber o que aquela região pode já ter, né? Por exemplo, da malária, é importante porque você tem essa ajuda pública também. Sim. E ajuda médica. Muito Bem legal. Fernando Max, você venha mais vezes, porque o seu papo aqui é grande e amplo. Infelizmente, o tempo voou. Obrigado da sua vinda. E vocês que gostaram do episódio, nas nossas redes sociais, pode mandar futuras perguntas. Que olha, queria que você tivesse perguntado tal coisa. Tá bom?
Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, mais uma Marcelo. vez. Obrigado. Um prazer. Trabalhamos Um abraço a todos. mais de 13 anos lá no Santa Elisa. Ter aqui você é um prazer. Tamo junto. E um Com beijo certeza. no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.